Você já sentiu que não era desejada? Que precisava provar o seu valor o tempo todo? Ou que sua simples existência incomoda? Hoje eu quero falar sobre a ferida silenciosa, profunda e devastadora, a ferida da rejeição. E talvez enquanto eu falar, você vai se reconhecer em partes que nunca conseguiu nomear. E se esse conteúdo tocar você, já curte esse vídeo e compartilha com alguém que precisa ouvir essa palavra, que precisa ouvir isso. E já deixa um comentário aqui escrito: Eu existo, porque a sua vida importa. E eu quero falar hoje sobre a rejeição. E o que é rejeição? No dicionário, rejeição significa repelir, afastar, recusar, excluir, não acolher, pôr de lado. Mas muitas pessoas confundem rejeição com abandono. E há uma diferença entre essas duas características. O abandono, a ferida do abandono, usa uma linguagem de que eu não posso. Já a rejeição usa uma linguagem do eu não quero. A rejeição, ela não fere apenas as emoções, ela ataca o ser, o direito de existir, ataca a identidade da pessoa. E aonde que a rejeição começa? Eu quero te dizer que a rejeição, ela pode começar no ventre, desde a vida intrauterina. Essa é a primeira ferida emocional a se manifestar na vida de uma pessoa, porque ela pode surgir antes do nascimento. Quando uma criança, ela é chamada, por exemplo, assim, de um acidente. Nossa, eu fiquei grávida por acidente. Ou seja, a criança, né, os pais falam, a mãe, os pais falam que a criança foi um acidente, que não foi planejada, que não veio na hora certa, que veio na hora errada. E essa palavra, quando é para se falar sobre uma criança, sobre uma vida, quando se fala essa palavra, por exemplo, assim, um acidente, isso deixa de ser uma palavra neutra e se torna um marcador emocional, espiritual e de identidade, identitário, vamos dizer assim. E eu vou nomear para você aqui alguns impactos emocionais dessa ferida. A criança, ela pode vir a internalizar, né, esse sentimento e trazer isso como, por exemplo, frases, pensamentos, sentimentos de que eu não fui desejada, eu sou um erro, a minha existência, a minha vida causa problemas. E isso gera nessa criança, nessa pessoa, nesse adolescente que vai crescer e vai se tornar um adulto, uma insegurança profunda, o medo de abandono, a dificuldade de pertencimento, a baixa autoestima também, a sensação de não ter o direito de existir. Só que além dos impactos emocionais, nós temos impactos biológicos, que eu vou citar para você brevemente alguns. Mesmo no ventre da mãe, o bebê, ele responde ao campo emocional da mãe. O estresse, o medo, a culpa, a vergonha, tudo isso liberam hormônios como o cortisol e a adrenalina. E esses hormônios, eles atravessam a placenta, que pode influenciar o desenvolvimento neurológico do bebê e o sistema de resposta ao estresse, e também esse bebê, essa criança pode desenvolver uma maior propensão à ansiedade e à hipervigilância. Então, palavras e emoções não são abstratas, elas se traduzem sim em química corporal. E eu quero deixar para você também aqui alguns aspectos espirituais relacionados aí à questão da rejeição. Quando alguém chama uma vida de acidente, ou não foi planejado, não veio no tempo certo, isso se opõe diretamente a uma verdade cristã, bíblica. Antes que, em Jeremias 1,5, a Bíblia diz que antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E no espírito, isso pode gerar uma quebra de senso de propósito, uma desconexão à identidade em Deus. A dificuldade de se reconhecer como alguém planejado, como alguém visto, como alguém que é amado. E a criança, ela cresce com uma marca, com a marca que eu não deveria existir. Mas a realidade que eu quero deixar para você aqui nessa aula é que ninguém é fruto do acaso. Exatamente, ninguém é fruto do acaso aos olhos de Deus. E quais são as consequências
na vida adulta. Pessoas feridas pela rejeição frequentemente desenvolvem uma necessidade excessiva de agradar, têm medo de ocupar espaços, sentem culpa até mesmo por viver, por existir, a autossabotagem, perfeccionismo, dificuldade de se sentir suficiente. Tudo isso nasce de uma raiz silenciosa. Que raiz é essa? De não ter se sentido desejado ou desejada desde o princípio, desde o início. E o que a rejeição ela gera? Eu costumo dizer que é a máscara do escapismo. E quando eu falo máscara, eu estou falando de comportamento. Quando um bebê, né, começa a se sentir rejeitado, ou sente a rejeição no ventre materno, já nesse momento, esse bebê ele começa já a desenvolver essa máscara de escapismo, essa máscara de comportamento, que é uma fuga da realidade para não sentir a dor da rejeição. Isso não é um descanso, é uma anestesia emocional. E eu vou deixar assim, alguns exemplos para deixar um pouco mais claro sobre essa questão do comportamento escapista oriundo da ferida da rejeição. Quando nós vemos pessoas hoje que passam horas e horas nas redes sociais, muitas vezes tem pessoas que usam desse artifício para não sentir solidão. Pessoas que muitas vezes ficam entrando em relacionamentos rápidos para não encarar o abandono. Pessoas que usam excessos de séries, jogos, comida, compras ou até mesmo excesso de trabalho. Pessoas que dormem demais para fugir da realidade. Pessoas que muitas vezes decidem, de repente, às vezes até mudar de cidade, mudar de estado, fazerem mudanças nessa natureza, acreditando que essa mudança, que tudo vai melhorar. Na verdade, é uma fuga, porque a pessoa, ela deixa de encarar a dor, ela deixa de encarar o presente dessa forma. E no campo espiritual, tem muitas pessoas que usam da religião para fugir da dor, e não enfrentam os traumas. Tem pessoas que podem usar esses artifícios, oração, jejum, servir, mas sem ter uma transformação interna, uma transformação genuína. Pessoas que buscam atividades espirituais sem verdade emocional, quando, na verdade, é a verdade que liberta, como está lá em João 8,32. O escapista impede a própria cura. Por quê? Porque evita a verdade. E eu quero deixar também aqui para você como que a rejeição se manifesta na infância. Muitas vezes nós observamos crianças que às vezes são muito quietas, né, comportadas, silenciosas, obedientes, quase que invisíveis. Muitas vezes vivem num mundo imaginário e essas crianças elas podem até vir achar que foram trocadas no hospital ou adotadas. Só que muitas vezes nem toda criança, todo filho que é quietinho, que é obediente, silencioso, nem sempre isso é um bom comportamento. Muitas vezes isso revela uma ferida emocional de rejeição. Tem crianças que muitas vezes evitam ficar em casa, que fazem de tudo para sair de casa, que correm para a escola, mas mesmo no ambiente escolar, muitas vezes se sentem rejeitadas, sentem que esse ambiente não é o ambiente dela. Porém, toda criança que tem essa ferida da rejeição, no fundo, essa criança ela quer ser vista, ela quer ser notada, ela quer ser reconhecida, ela quer ser amada. E algo importante que eu quero deixar para você que é pai, para você que é mãe, que tá, né, vai assistir essa aula, que vai estar assistindo isso aqui, cuidado também com a superproteção, porque a superproteção, ela também gera rejeição. A criança, ela passa a se sentir com a superproteção sufocada. Ou seja, muitas vezes essa criança, ela desenvolve um sentimento de que ela não é aceita como ela é. E ela acaba desenvolvendo uma sensação de ser incapaz, de incapacidade. E quais são as consequências disso? No futuro, essa criança que vai crescer e se tornar um adulto, ela pode fugir de relacionamentos, fugir do amor por medo de se sentir sufocada novamente. Isso é perigoso. Então, assim, como que essa ferida, né, se origina? A ferida da rejeição, ela é sempre vivida, normalmente ela é vivida, né, 95% dos casos, com o genitor do mesmo sexo. Ou seja, se você é mulher, normalmente você viveu essa ferida
com a figura da mãe. Se você é homem, foi vivido com a figura do pai. E é muito comum quando a pessoa ela desenvolve, né, esta ferida da rejeição, ela censurar o genitor, não aceitar o genitor, rejeitar o genitor, né? Ou seja, a pessoa ferida, esse filho, essa filha ferida, muitas vezes não vai aceitar esse pai ou essa mãe como um modelo a ser seguido, tendo muitas vezes uma grande propensão até mesmo de odiar esse pai ou essa mãe. Mas só que isso nos revela, revela algo profundo, porque só odeia quem amou muito. O ódio, ele é um amor frustrado. O ódio, ele é a resposta de um grande amor que foi decepcionado. Então, eu costumo dizer que o ódio, para odiar alguém, precisa de muito amor, porque esse amor virou uma frustração, virou uma dor. Então, não aceitar o pai, não aceitar a mãe, isso muitas vezes explica, às vezes, a dificuldade que a pessoa tem em se aceitar, a dificuldade que a pessoa tem em se amar, a dificuldade que a pessoa tem em se acolher. E nós temos aí um ciclo, né, da rejeição. Quanto maior a ferida, mais a pessoa se desvaloriza, mais a pessoa se compara, mais a pessoa se sente inferior e acaba, por consequência, atraindo situações para ser rejeitada novamente. Essa pessoa, ela vai buscar muitas vezes ser perfeita para ser amada, ela vai buscar por amor, mas ela foge dele ao mesmo tempo. A pessoa que tem essa ferida da rejeição, ela busca aceitação, mesmo acreditando que não merece. E como uma verdade que eu quero deixar para você, para finalizar essa aula, finalizar esse vídeo, nenhuma criança é um acidente, você não é um acidente, você não foi um acidente, nenhuma vida é um erro, nenhuma existência é sem propósito. É sem propósito, toda vida é conhecida, desejada e formada por Deus. E se você se reconheceu nesse vídeo, nessa aula, eu quero que você saiba, você não é rejeitada, você é escolhida. E se essa aula falou com você, né, eu quero que você curte esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E escreva aqui nos comentários, eu existo e eu sou amada. E se você quiser se aprofundar nessa cura, escreve nos comentários, eu quero ser curada, e eu vou te orientar nos próximos passos. E também quero deixar para você aqui um link logo abaixo sobre as mulheres da Bíblia, onde nesse e-book, é um e-book onde você vai poder saber um pouco mais sobre feridas emocionais, e você também vai poder estudar, até mesmo aplicar ferramentas dinâmicas de cura emocional na sua vida, e se você cuida de outras mulheres, tem grupo de mulheres, você também vai poder aplicar isso com exemplos claros e de fácil entendimento. Amém? Deus abençoe você e já compartilhe esse vídeo.